Fala pessoal, sou Paulinho Freire da Mais Ambiental. Estou muito feliz de reencontrar vocês aqui na nossa primeira aula. Hoje iremos instalar e configurar o QuantoGIS, o QGIS, que é o software que iremos utilizar durante todo o curso. Então prestem atenção no que o Anderson vai falar. Um abraço! Olá, eu sou Anderson Delguíngaro, geólogo, e hoje eu serei seu professor no workshop de geotecnologias voltadas ao meio ambiente. Nessa primeira aula, nós vamos aprender como baixar e configurar o QGIS. QGIS que vai ser o software que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Essa é a nossa primeira aula, fique ligado e vamos lá. Primeiramente, nós vamos no navegador Chrome, vamos abrir o site qgisbrasil.org, esse site aqui, e aqui no link, clicamos em baixar, e ele vai abrir as versões que nós temos disponíveis nesse site para baixar. Nós temos o Ubuntu, nós temos o Linux, nós temos aqui versão Las Palmas para o Ubuntu, nós vamos aqui na versão para o Windows. Nós vamos baixar a versão 2.18 Las Palmas. Por que a versão 2.18? Eu sei que existe já uma versão mais nova do QGIS, e essa versão ela já está na 3.0, 3. alguma coisa, porém, por questão de estabilidade, questão de familiaridade com a maioria dos usuários, nós vamos estar utilizando a versão 2.18, ok? Então, diante disso, nós vamos continuar. Aqui nós temos dois tipos de instaladores, certo? A versão do QGIS Standalone, versão 2.18. Só que aí você tem que verificar no seu sistema operacional se ele é de 32 bits ou se ele é de 64 bits. Como eu faço para verificar se ele é 32 ou se ele é 64? Muito simples. Você vai abrir o Windows Explorer. Abrindo o seu Windows Explorer, você vai vir aqui em este computador, ou meu computador, clique em Propriedades. Clicou em Propriedades, você terá aqui Sistemas. Então, a gente tem aqui tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, processador base 64. No meu caso, ele é de 64 bits. Se o seu caso for um sistema operacional de 32 bits, você baixa de 32 bits. Eu vou baixar aqui um instalador de 64 bits. Eu vou salvar esse link na sua pasta de preferência. Você salva onde você quiser. No meu caso aqui é a pasta curso QGIS, né? Vou pedir para salvar ele. Enquanto ele baixa, a gente aguarda ele baixar para dar início à instalação. Depois que instalar o QGIS, depois que baixou o QGIS, você vai na pasta que você baixou ele. Aqui no caso eu só venho dentro da minha pasta Downloads e eu criei uma pasta para o curso. Questão de organização. Eu vou clicar com o botão direito, executar como administrador. Por que eu vou fazer essa operação? Eu vou clicar em executar como administrador para que eu garanta que todas as extensões e todos os aplicativos, os plugins, todos os arquivos sejam instalados da forma correta. Por vezes, o Windows ele bloqueia algumas permissões quando eu estou executando a instalação de algum programa, e para evitar isso, eu executo como administrador para que eu garanta uma instalação correta. Então ele clica aqui, né? Se eu desejo instalar, eu clico em próximo. Ele peça que eu reveja os termos de licença, ok? Eu tenho que concordar, se eu não concordar, eu não consigo instalar. Ele vai instalar no C. Normalmente é melhor que você deixe na raiz, né, do disco local C. Clico em próximo. Aqui existe uns componentes que eu poderia instalar. Seria uma base de dados, alguma coisa. Mas como nós vamos trabalhar no Brasil, nós não vamos trabalhar base de dados externas, é melhor não instalar. Você poupa espaço na sua máquina. Deixa instalando, ele vai instalar todo o processo. Esse processo pode demorar um pouco, pode demorar minutos, pode demorar, sei lá, 5, 10 minutos, depende da sua máquina. Então eu não vou deixar vocês comendo tempo de tela
enquanto ele instala. Quando ele terminar de instalar, eu retorno para vocês. Então, pessoal, depois que decorrida a instalação, você vai se deparar com essa tela. Eu clico em terminar. Então, pessoal, depois que instalou o seu QGIS, você vai clicar no seu menu inicial e pedir para iniciar o seu QGIS Desktop. No meu caso aqui, ele já veio para o menu iniciar. Então, eu clico, espero um momento, ele vai configurar. Essa primeira abertura dele é um pouco demorada, por conta que ele vai carregar alguns complementos, ele vai abrir na tela inicial. Nesse caso, ele vai abrir uma feição de layout, né? Ele pediu para mim dicas. Você pode desabilitar ou não. Nesse caso aqui, eu dou OK. Às vezes aparece alguma dica interessante ou não. Para vocês que estão iniciando, é melhor deixar. Clique em OK e ele vai abrir a tela para você. Essa é a tela inicial do QGIS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu venho em configurações, em opções. Abrindo opções, geral, você se deparará com essa tela aqui. E essas configurações que você executará serão feitas somente uma vez, porque exceto em algum outro projeto que irá necessitar de novas configurações. Então aqui em aplicativo, né, você pode escolher o tipo de estilo, né, a questão de estética, o tema, né, a unidade pode ser mais escura, pode ser ela mais clara, mas também a questão de estética. Então, com relação a isso aqui, né, não exibir a tela inicial, o splash screen, que é aquela tela com a logo que abre no início. É melhor eu deixar ela desmarcada, porque ela carrega e você nota que o programa está sendo aberto, né? Tem gente que prefere, tem gente que não prefere, fica a seu critério. Mostrar dicas ao iniciar, isso é interessante, porque você que é um usuário novo, é interessante você estar trabalhando dessa forma, né? Você sempre está aprendendo dicas. E verificar a versão do QGIS a iniciar. Desliga. No restante, você deixa ele dessa mesma forma. Se o seu já tiver marcado suporte de rotação de tela, você deixa marcado, se não, também deixa desmarcado. Arquivo de projeto. Abrir projeto na inicialização. A gente deixa aqui em bem-vindo à página. O restante a gente deixa da forma como está, certo? Sistema. Isso aqui você não configura, deixa como está, porque você pode ter um problema na simbologia lá para frente por conta de perda de caminho. Se você verificar aqui, são caminhos que o QGIS utiliza para buscar suas fontes. Fonte de dados, né? Abrir uma nova janela de atributos numa doc window. O que é isso? Se você deixar isso marcado, você pode não ver que tem uma janela aberta, ele vai estar na sua frente, e isso vai te dar um certo trabalho. Então, deixe ele desmarcado, para que você não tenha trabalho, não tenha contratempos na hora de começar a trabalhar. O restante você deixa da forma como está, certo? Renderização, não mexe em nada, deixa da forma também como está, para evitar problemas, né? Depois, quando você se tornar um usuário avançado, você começa a brincar com essas opções. Cores. Aqui você também, são as cores padrões, as cores padrão que ele vai utilizar. Então, se você precisar criar um novo sistema de cores, um novo padrão de cores, seria aqui dessa forma. Para quem trabalha com uma classificação de solos, para quem trabalha com geologia, que exige um padrão específico, você pode criar um padrão e deixar à mão para agilizar o seu trabalho, mas como não é o nosso caso, não precisa mexer em nada. Tela e legenda. Na tela e legenda, a cor da seleção, cor de fundo de tela. Cor de fundo de tela a gente pode deixar branco, mas se você quiser deixar no cinza, aqui ó, você pode colocar, não há problema. É interessante deixar em branco. É um padrão, é mais fácil de trabalhar e você evita certos problemas. A única coisa que nós vamos mexer nessa seção de aparência, né, padrão do mapa, é
com relação à transparência dessa cor. Porque às vezes você quer verificar o que está abaixo e verificando o que está embaixo, fica mais fácil de trabalhar. Então eu clico nessa seta, selecionar cor, e aí eu venho em opacidade e deixo por cerca de 50%. 50%. Essas outras cores você não mexe, porque são cores padrão. E para evitar problema com critérios de seleção, alguma coisa assim, deixa padrão. Que coisa que você só mexe aqui é na opacidade, deixa em 50%. Clique em OK. Aqui também, outra alteração que nós vamos fazer é clique duplo para ação na legenda. Quando tiver uma camada aqui do lado, quando você der um clique duplo, você vai abrir propriedades da camada, abrir tabela de atributos ou abrir painel de estilização da camada. Deixe abrir propriedade da camada. E aqui você coloca tornar maiúsculo o nome de nomes de camadas. Você clica em nomes de grupos em negritos e exibir nomes de atributos de classificação. O restante você deixa como está. Telelegenda, configurado, tudo tranquilo. Agora vamos para ferramentas de mapa, cores de destaque, né? A única coisa que a gente vai mexer aqui praticamente é nessa cor de destaque. Verifica se um de vocês está transparente, aqui, selecionar cor, 50%, ok, tranquilo, sem problema nenhum. Unidades e medidas de distância, vamos trabalhar com metros, afinal de contas nós estamos usando o sistema internacional. Unidade de área pré-definidas, metro quadrado, você pode usar hectares, acres, vamos usar metro quadrado, que depois se precisar converter em hectare a gente faz isso. Unidade de ângulo, graus, tranquilo. Fator de aproximação, né? Com a rodinha do mouse, o que a gente faz? Deixar em escala de 2 aqui, não mexe nada. Escalas pré-definidas também não altera nada, certo? Ferramentas de mapas, está tudo tranquilo. Em compositor, né? A única coisa que a gente vai mexer em compositor aqui é mudar a fonte para o formato Arial. Só isso. Para evitar problema de compatibilidade na hora de exportar algum arquivo, Arial é padrão, você tem em todo o sistema operacional. Estilo de grade pontos. O cor, né? A cor da grade. Você vem aqui em selecionar a cor, você está em transparência. Nesse caso aqui a gente não vai mexer muito, porque a gente vai ter uma aula específica de compositor, certo? Compositor, fonte aqui, Arial, deixa do jeito que está, estilo da grade em pontos, você pode colocar sólida, pontos ou cruz, a gente vai ter uma parte específica para compositor. Digitalizar, certo? Suprimir janela de formulário de atributo após criação. Se você deixar ela marcada, ele vai fechar a janela e toda vez que você criar um novo atributo, você vai ter que abrir uma janela de formulário. Dessa forma, ele abre para você atributar uma nova criação, uma nova feição que você está criando. Reutilizar o último valor de atributo, caso você esteja preenchendo uma tabela com vários atributos parecidos. Isso adianta algumas vezes o trabalho. Espessura da linha, cor da linha, deixa do jeito que está, o preenchimento, dá uma verificada só se está com um pouco de transparência, ok, e o preenchimento também, verifica se está com transparência, para dar um destaque na hora que você está trabalhando. Aderir, abrir a opção de aderência a uma janela flutuante, se necessário, será necessário reiniciar o QGIS. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando as opções de aderência, para quem trabalha com AutoCAD é como se fosse o snapping, né? Vamos deixar desligado, mas por padrão nós vamos deixar aqui o valor em 15, só que 15 pixels, né? Então ele vai utilizar pixels na tela como unidade de aderência. Deixa padrão aqui, sem problema nenhum. Redown, a gente não mexe nada. SRC. O SRC é o sistema de coordenadas. Para quem não está familiarizado com QGIS e com o sistema com geoprocessamento, eu sugiro dar uma estudada em sistema de projeções, o que é UTM, o que é datum, e para que você não fique com muitas dificuldades. Que o objetivo dessa aula aqui é configurar e instalar o QGIS.
Então, sempre que a gente configurar aqui, ela vai valer para todos. SRC padrão para novos projetos. Então, a gente vai clicar aqui em habilitar a projeção dinâmica, certo? Habilitar a projeção dinâmica por padrão. Então, e aqui para novas camadas é prompt para SRC. Toda vez que ele abrir uma nova camada, ele vai perguntar para você qual sistema que você está utilizando naquele shape, naquela feição que você está inserindo. E aqui, o SRC selecionado, você tem que procurar o seu SRC. A gente vai usar aqui, no caso, para o nosso curso, o Sirgas 2000 UTM24S. Então, você clica nessa caixinha, né, e vai procurar o Sirgas 2000. Você pode procurar por essa caixinha aqui, né, que tem um sistema de coordenadas geográficas, sistema de coordenadas projetado. Ele é um sistema de coordenadas projetado e a gente vai procurar por Sirgas 2000. Ou então a gente pode vir aqui no filtro e digitar Sirgas 2000. Nesse caso aqui ele não apareceu nada, então a gente vai pelo EPSG dele, que é o 31984. Aqui ele, Sirgas 2000 TM. Dá 2 cliques nele, ele já aparece aqui para mim, certo? No restante a gente não mexe nada. Região também mantém do jeito que está. Autenticação também não. Rede também não. Caso você seja usuário de uma rede, então você teria que pedir autorização para o seu servidor para acessar, mas nesse caso não há necessidade. Variáveis também não. Avançado não mexe, a gente não vai abordar isso. Ok. Então aqui nós vamos dar uma passeada pelos menus do QGIS, só para dar um apanhado geral. A gente vai ter algumas, vamos utilizar algumas funções e outras a gente não vai utilizar. Então essa primeira aula é mais para configuração. Aqui em projeto você tem as opções do projeto, um novo projeto, abrir um projeto já existente, você tem como salvar como, propriedades do projeto, compositor de impressão, a gente vai ter uma aula só disso, né? Propriedades do projeto, essas propriedades aqui, elas são parecidas com aquelas propriedades que nós trabalhamos aqui, em opções. Só que essas propriedades que serão alteradas, propriedades do projeto aqui, elas servem somente para esse projeto. Então, toda vez que eu abrir o QGIS e fechar de novo, eu teria que refazer ela, né? No caso aqui, o SRC já está configurado aqui, por ser o padrão que nós configuramos lá. Então, se você tiver 2 sistemas diferentes, você já deixa pré-definido. E tudo isso daqui, basicamente, seria para esse tipo de projeto. Nós não vamos trabalhar com ele agora. O menu editar, né? Todas as opções que você pode fazer. Ele está em cinza porque ele está desabilitado. Então, a partir do momento que você estiver trabalhando com a feição e ele ficar habilitado, quer dizer que é possível alterá-lo. Nesse caso aqui, a gente não tem nada aparecendo. Exibir, né? Panorâmica do mapa, aproximar, medir, resumo estatístico, favorítico, painéis, tudo isso que a gente tem nesse menu aqui. Camada, né? Todas as opções de nova camada aqui, se eu quisesse adicionar um shapefile, adicionar uma nova camada, um GeoPackage, que é um formato específico do QGIS, é um novo formato que está sendo utilizado, que vai ser adotado como padrão em novas versões. Incorporar camadas, remover camada, tudo isso aqui você pode trabalhar nela. Configurações, a gente já trabalhou nele, o mais importante aqui seria opções. Complementos, são complementos que a gente pode estar utilizando. O interessante do QGIS, como ele é um software de código aberto, alguns complementos que são de grande utilidade você consegue instalar, né? Então você clica em instalar complementos e aí ele vai abrir para você a janela. Você clica aqui em gerenciar e instalar complementos. Aí ele vai abrir para você essa janela aqui. Gerenciar e instalar complementos e aí ele te dá todos os tipos de complementos aqui. Então você tem uma lista de instalados, não instalados, atualizável,
Tudo isso você consegue verificar aqui. É uma infinidade de complementos. Alguns são estáveis, alguns são mais testados, são mais baixados. E alguns já estão instalados aqui. Já vem instalado por padrão, certo? De complementos aqui, a gente tem isso. Vetor. Quando a gente estiver trabalhando com vetor, esses aqui são os algoritmos principais que a gente utiliza. A gente vai utilizar alguns no nosso curso, não vamos utilizar todos, até porque esse é um curso básico. A gente não pretende abranger todas as áreas e esgotar o QGIS. Raster, quando você estiver trabalhando com raster, você tem umas ferramentas básicas aqui. Banco de dados, né? Quem trabalha com banco de dados online está trabalhando aqui. Web também são para quem utiliza web, no nosso caso não. Menu processar. Desse menu processar aqui, um dos mais importantes que nós vamos trabalhar, poderemos utilizar alguma coisa no nosso curso, seria aqui em caixa de ferramentas. Ele abre aqui na esquerda comandos, né, algoritmos ou infinidade de algoritmos que são utilizados no mundo do geoprocessamento. A gente pode criar um curso para cada algoritmo desse aqui, se a gente quiser. No nosso caso, como nós somos uma aula básica, uma introdução, não se assustem, a gente não vai utilizar isso aqui por enquanto. E se utilizar, a gente vai explicar tranquilo, certo? A gente vai dar uma limpada na nossa área de trabalho, de forma que fique uma área de trabalho mais clean. E à medida do tempo que você for utilizando uma ferramenta ou outra a mais, você vai deixando ela na sua área de trabalho. Então a gente vai vir aqui em exibir, painéis, e deixa aqui só marcado camadas. Exibir, painéis, só deixa marcado camadas. E caixa de ferramentas, se você quiser, também você pode tirar, né? No caso aqui, processar a caixa de ferramentas, ela abre de novo, né? Se eu quiser. Então, exibir camadas, painéis. Você pausa o seu vídeo e deixa ele com essas mesmas configurações aqui, ok? Depois de configurada as camadas, né? Exibir painéis, deixando aqui. Então, pause e dá uma olhada, ver se continua desse jeito. Depois a gente vai vir em barra de ferramentas. Você vai deixar ela, eu vou tentar, no final, eu vou falar para você dar um pause, e você vai deixar a barra de ferramentas somente os arquivos. A gente vai desabilitar algumas coisas aqui, e aí você vai tentar deixar replicar na sua área de trabalho aqui, exatamente do jeito que a gente vai deixar aqui. Então, ajuda você deixa desmarcada. É complicado que tem que ficar clicando toda hora, né? Atributos você deixa, arquivo você deixa, base de dados você desmarca, complementos você desmarca, digitalização avançada você marca, gerenciador de camadas você marca, mapa de navegação você marca, raster você desmarca, rótulo você desmarca, vetor você deixa desmarcado, e também aqui em web você também deixa desmarcado. Então você tenta deixar ela dessa forma aqui, certo? Então a gente tem aqui algumas camadas, né? Algumas barras de ferramentas. Essas barras de ferramentas você configura da forma que você achar mais interessante, né? Para quem tem tela pequena, você pode esconder alguma coisa. Se eu começar a sobrepor, olha, se eu começar a arrastar, ela sobrepõe e esconde algumas coisas, entendeu? Então quem tem tela maior, quem está trabalhando no monitor, deixa um pouco de coisa à mostra. Quem está trabalhando em notebook, por exemplo, tem que tentar esconder alguma coisa, porque senão você acaba tomando muito espaço. Se você não gostar de trabalhar com elas na horizontal, você pode também trabalhar com ela na vertical. Você pode deixar algumas barras aqui, o que pode te sobrar algum espaço aqui, né? No caso aqui do compositor de impressão, também você pode deixar aqui alguma coisa para ficar mais fácil de você trabalhar. Então fica a critério de você, questão da facilidade do usuário, isso não influencia muito. Bom, pessoal, se você não conseguiu acompanhar todo o tempo, você pode pausar o vídeo para acompanhar e fazer as suas configurações. Se perdeu alguma informação, volta, reveja o vídeo. É uma informação nova, né? Então, vocês têm que ir devagar. Essa é a nossa primeira aula. Um abraço e até a próxima.
Fala pessoal, tô aqui de novo, Paulinho Freire da Mais Ambiental. E aí, gostaram do conteúdo apresentado? Qualquer dúvida, informação, mande e-mail para maisambiental@hotmail.com e também nos siga lá no Instagram, @maisambiental. Lá tem vários conteúdos sobre meio ambiente, geotecnologia ambiental e muito mais. Até lá!